Código da Atividade Económica, eu costumo dizer aos meus clientes, quando vêm ter comigo, que há um documento no INE que ajuda muito a esta criação do CAI, o que é isto do CAI, e explicar o que é isto do CAI. Então eu costumo-lhes pedir um exercício, se puserem no Google CAI Rev 3, que eu também vos desafio a fazer. Portanto, se fizerem CAI Rev 3, são logo encaminhados, logo na primeira página, para uma lista, um documento em PDF em que tem a listagem dos CAIs existentes. E o que é que normalmente eu costumo dizer? Ou seja, vocês estão para fisioterapia, então se puserem e pesquisarem fisioterapia, serão encaminhados. Podes vir bem para baixo, Marlene, desculpa. Eu não vou dizer como é que isto funciona em termos porque acho que não faz sentido. Portanto, os CAIs são divididos em grandes grupos. Podes ir para baixo, podes ir para baixo. São divididos em grandes grupos que depois se subdividem, têm uma listagem, portanto começa aqui. E o que eu costumo desafiar os meus clientes é para, portanto, começarem naquele CAI que efetivamente vocês pensaram inicialmente para a vossa atividade e para a vossa empresa. Se pesquisares aí talvez fisioterapia, isso poderá ir. Vocês são logo encaminhados aqui para um código de atividade, que é o 86906, onde compreende portanto, tem aqui uma explicação resumida daquilo que inclui este código, em que as atividades de fisioterapia estão aqui incluídas. O que é que eu costumo dizer aqui, que é importante para se pôr, porquê? Nós quando criamos a empresa temos que criar o objeto social da empresa, e o objeto social da empresa não é mais do que a atividade que a empresa vai desenvolver, sendo que o objeto social é estanque, ou seja, vocês depois na vossa atividade, na atividade da empresa, só poderão fazer o que está incluído no objeto social. O que significa que se vocês criarem um objeto social resumido hoje e daqui a um mês ou dois decidirem fazer outra coisa e não está incluído no objeto social, não o poderão fazer legalmente. O que significa que vão ter que alterar o objeto social, e a alteração, como eu disse, implica pagamento de taxas adicionais. Todas as alterações que se façam em termos de registro na conservatória têm sempre custos associados. Portanto, o melhor é quando estamos a criar uma empresa, é pensar mais além e avançar e andarmos, portanto, pensarmos mais à frente. Por exemplo, neste caso, se tiverem as atividades de saúde humana, não têm aqui a venda dos produtos. E é isso que tem que ter em consideração. Portanto, vamos apontar aqui este códigozinho que tem interesse, mas se calhar vamos procurar também uma venda de produtos relacionados com esta área. E depois, quando estamos nessa área, se calhar aqui onde diz não inclui, desculpa, ok, se puderes ir para trás novamente, que isto é um exercício que requer algum tempo, mas que é interessante. Se vocês virem aí em baixo onde diz não inclui, aqui realmente está para uma situação muito específica de próteses dentárias, etc. Mas se fizerem algo, se perderem um bocadinho de tempo com isto, que não vamos fazer agora, conseguem ver, por exemplo, tem atividades de prática clínica e ambulatório, ou seja, estás no 8690, ok. Não era aqui, estavas mais em baixo, não era nas outras situações, fisioterapia, exatamente. Aqui não diz que não inclui, mas por exemplo, os produtos que vendem não estão aqui incluídos. Portanto, a venda de produtos é comércio puro e duro, portanto não está aqui incluído, é importante lá ir ver. Talvez...
Se calhar assim não é a melhor forma. Não, se calhar não. Vai para comércio, faz comércio. O comércio está todo, está esquematizado, podes andar para a frente, está na... Continua. Estará na 47, à partida. Ok. Vocês, o comércio será sempre a retalho, não é? O 47, podes andar mais para a frente. Para irmos para a explicação da 47, continua. Para o texto. O que é que significa comércio a retalho, Miguel? O comércio a retalho é o comércio ao consumidor final, portanto, okay. O comércio por grosso normalmente é os armazenistas, o comércio a retalho já é aquilo que nós normalmente, onde nós normalmente vamos fazer as compras normal, sejam de produtos de saúde, sejam produtos correntes, de higiene, de alimentar, etc. Portanto, já estamos aqui na 47. Combustíveis. Vocês possivelmente estarão incluídos em outros. Calma. Já passastes. Tinhas aí uma parte de... Aqui produtos médicos e ortopédicos. Exatamente. Pronto. Se tu fores para a 47, portanto, comércio e retalho de produtos médicos e ortopédicos em estabelecimentos especializados, seria o outro CAI que vos poderia ter interesse. Se fores agora para a explicação deste 47.740, Marlene, no texto, pois, exatamente, 47.740, ele diz... Ok. Portanto, compreende o comércio e retalho de próteses, cadeiras de rodas com ou sem motor, seringas, bisturis e outros produtos médicos similares. Portanto, sim. Diz, desculpa. Não é isto, é exatamente esta a descrição, provavelmente. Depois poderemos ter aqui alguns produtos mais relacionados com talvez cremes ou outra coisa que possamos querer vender, mas... Poderá entrar aqui nos cosméticos. Em baixo, não precisas de procurar que esteja a seguir, o 47.750. Portanto, o que é que com isto, eu vos... Isto também, andarmos aqui um bocadinho à procura disto, pode-vos alertar para certas situações que nem tinham pensado em fazer e que poderão ter algum tipo de interesse. E daí é que eu costumo desafiar para perderem um bocadinho de tempo aqui a pesquisar e a lerem esta, não digo uma leitura de mesinha de cabeceira, mas perderem um bocadinho a tentar perceber o que é, o que não é, porque muitas vezes, ao ler, lembramos de situações que podem ter algum tipo de interesse em termos de negócio em si e que não nos tínhamos lembrado. E, portanto, o que é importante nisto é pormos no texto o máximo possível. Eu costumo dizer na brincadeira que é tipo loja dos chineses, portanto, vocês fazem tudo, dentro da área vocês fazem tudo, portanto convém que ponham lá tudo, porque de hoje para amanhã resolvem ir por esta área e já está relacionado. Portanto, depois, posto isto, e estando o objeto escolhido, é importante perceber qual é a forma da empresa. Portanto, vocês podem, normalmente as empresas correntes que usam são unipessoais ou limitada. O que é isto, unipessoais ou limitada? São sociedades por cotas, em que a unipessoal, como o próprio nome indica, só há um sócio e as por cotas, portanto, tem mais do que um sócio. No vosso caso, o ter só um sócio pode ter algumas particularidades menos interessantes, porque vocês, sendo uma atividade profissional pura e dura, e quando eu digo vocês, fisioterapeutas, digo-me a mim, contabilista, digo advogados, digo médicos, portanto, ou seja, são aquelas atividades em que a prestação dos serviços que nós fazemos
são serviços puros e duros, portanto não dependemos de nada nem de ninguém para o fazer, para prestar esse serviço, portanto são as nossas capacidades técnicas e pessoais que são postas em prática. Nós temos uma figura na fiscalidade que é a transparência fiscal, o que significa que se nós criarmos uma empresa unipessoal de fisioterapia, corremos o risco de sermos tributados em sede de IRS na nossa esfera pessoal e não na sede de IRC, que é o rendimento das empresas. Portanto, isso também é uma situação que tem que ser posta em causa, pode não ter interesse fiscalmente, mas que não me vou alongar muito nesta fase, porque penso que poderá se tornar um bocado maçudo e isto é casuisticamente tem que ser analisado. E às vezes a forma de contornar esta situação é arranjarmos um sócio, nem que seja minoritário, só tem que ter mais de 26% da empresa para conseguirmos ultrapassar esta situação. Mas isto se calhar ficaria para outra situação, porque realmente é um bocadinho mais complexo. Portanto, avançando para a empresa, escolhendo os CAIs, terá toda a burocracia de se fazer, portanto, a criação da empresa propriamente dita. E aí poderá ser feito, neste momento, há facilidade de o fazer em termos burocráticos, tem algumas particularidades, mas na empresa eu acho que aí, se já em nome individual era importante aconselharmos casuisticamente na criação de uma empresa, até porque não conseguem criar uma empresa sem ter um contabilista certificado associado, que tem que o fazer, que tem que ter. Acho que este processo deve ser acompanhado por um profissional que vos acompanhe e que vos indique o melhor caminho. Sendo que, portanto, isto passa pela escolha do nome, sendo que há nomes que já estão pré-aprovados, há outros que requerem aprovação e com isto, requerendo aprovação, requerem um pagamento de taxas. Portanto, isto tem que ser tudo visto. Eu, como disse, isto é um país de burocracia, portanto, e toda a burocracia tem que se pagar. E ver se vale a pena ou não ter esse custo adicional para escolher um nome específico ou se vamos a uma empresa na hora e se optamos por um nome que já esteja pré-aprovado, ou uma conjugação dos nossos nomes próprios que não estejam usados. Portanto, isto depois, a criação da empresa pode ser feita online, se tiverem, que não aconselho, mas se tiverem um leitor de cartão de cidadão, conseguem-no fazer online, na empresa online. Eu pessoalmente não aconselho, a experiência que eu tenho nessa área não é muito boa. Além de não funcionar bem em termos de processo em si, depois se calhar não são alertados para algumas particularidades que se tiverem uma pessoa à vossa frente, se calhar são. Depois, portanto, se não fazendo online, podem-no fazer numa conservatória, numa notária, a criação da empresa, com o capital social, o registro e depois da empresa criada, portanto, de nascer o bebê, terão que ir fazer o início da atividade nas finanças com uma colega minha, ou um colega meu, ou um colega, portanto, com um contabilista certificado para assumir a contabilidade da empresa. E penso que esta parte, se tiverem alguma questão mais específica, é uma área com muitas particularidades que eu acho que se calhar estarmos aqui a falar de todas elas tornaria-se exaustivo e não, portanto, se tiverem algum caso específico que queiram abordar, se calhar é mais fácil, porque isto é casuístico. Alguma questão que queiram colocar sobre empresa, CAI? Eu tenho umas questões, professora. Era relativamente aos CAIs e como é que isto funciona, por exemplo, a nível do exercício e depois como é que se faz esta distinção entre, se calhar, o exercício terapêutico ou um exercício que é para a saúde.
ou englobar a parte do exercício. Vamos imaginar que eu abro um estabelecimento e tenho outras atividades desportivas lá. E a mesma atividade desportiva, se calhar, por exemplo, um pilates num ginásio é considerado uma coisa e se calhar, se eu estiver no meu estabelecimento, é outra. E basta eu chamar-lhe clínico para passar a estar enquadrado dentro da atividade perante uma inspeção, ou se a coisa é mais complexa e não basta eu mudar-lhe o nome e dizer que é clínico e se calhar depois vou ter um problema. Portanto, ou simplesmente adiciono outro CAI, mas se eu meter outro CAI, depois se calhar a parte da faturação já muda tudo, porque o IVA, por exemplo, seria Exato. diferente. Não sei, pronto, a minha questão vai neste sentido. Obrigado. Eu percebo a questão e é muito pertinente. É assim, eu vou-lhe dar um exemplo do ginásio, que, por exemplo, acontece com as consultas de nutrição, que se calhar até é o mais corrente. É assim, portanto, os ginásios não são considerados uma atividade de saúde, o que significa que não estão abrangidos pelo artigo 9º do SIVA, ou seja, não estão isentos de IVA. Mas, por exemplo, uma consulta de nutrição é, tal e qual como coloca uma aula de pilates, pode ser ou pode não ser. Eu acho que aqui depende também do profissional que está a fazer, portanto, que está a prestar o serviço. Porque se é um profissional que tem aptidão e que tem a certificação por meio de formação para para prestar um serviço terapêutico, aí é considerado uma atividade terapêutica e abrangida pelo artigo 9º. Se estamos a falar de um profissional que tem formação na área de desporto e que pode ter também a formação para dar pilates, mas numa vertente mais desportiva, aí já não estamos numa atividade de saúde, já estamos numa atividade de ginásio e enquadrada como tal nessa situação. Não sei se me fiz entender e se esclareci. Sim, esclareceu, pronto. Mas pode haver profissionais que têm as duas áreas, né? Inclusivamente o Pilates, se calhar, começou não pela parte clínica e depois mais tarde foi adotado. Exatamente. Quer dizer que se eu puder adotar uma outra modalidade, vamos supor que eu tenha 2 licenciaturas, né? E que eu quero fazer uma importação da parte do exercício físico de uma modalidade que ainda não começou a ser utilizada e de que é terapêutica, né? Olha, por exemplo, o Tai Chi, que é uma arte marcial, mas também pode ser terapêutico. Então, quer dizer, basta apenas o profissional que está à frente ser... Mas a terapêutica de Tai Chi está reconhecida como tal? Estou-me a fazer entender, portanto... Ou seja... Eu nem sei se isso é visto dessa maneira, do ponto de vista legal, se há alguma listagem das atividades e de como é que elas podem ser consideradas. Que eu tenha conhecimento, não, a não ser que haja alguma coisa no serviço portanto, na vossa, portanto, na vossa, eu não sei se tem alguma entidade que regula a profissão. Sim, é um instituto. Temos, sim, nós temos aqui até um colega que não sei se quer intervir, que é o presidente da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. Adérito, queres dizer alguma coisa sobre esta temática que acho que é interessante até para discussão profissional? Bom dia. Bom dia. Obrigado, Marlene. Pronto, realmente a questão do Bruno é uma questão que muitos colegas levantam, porque efetivamente pode ser vista dessa forma. Mas a verdade é que temos que olhar para esta questão numa perspectiva de conteúdos funcionais da profissão. E é verdade que neste momento a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas tem, digamos, capacidade limitada, aliás, não tem capacidade para regular o que é e o que não é, mas nós temos um perfil de competências publicado, aliás, publicámos-lo no dia 8 de setembro, publicámos uma revisão desse documento, e aquilo que nós temos que pensar como profissionais é se o Tai Chi faz parte do conteúdo funcional do fisioterapeuta ou não, nessa situação. O Pilates já tem uma versão, já temos um pouco mais tutorial na aplicação do exercício na perspectiva da fisioterapia, mas como é lógico, neste momento o que os profissionais têm que fazer é pensar um bocadinho se o exercício nessa perspectiva se enquadra realmente numa intervenção de fisioterapia ou não.
E isto vai acontecer para um número restrito, pequeno de profissionais que tenham essa dupla vertente, não é? Que o Bruno está a falar, ou seja, que possam atuar numa perspectiva ou noutra. Mas com o aparecimento da ordem, as coisas irão ficar mais claras a curto, médio prazo. Mas neste momento é verdade que existe um bocadinho vazio em termos de definição clara do que é que pode e o que é que não pode fazer. Eu acredito que isso poderá ficar resolvido a curto e médio prazo, mas neste momento não está resolvido. Não sei se ajudei ou não, mas é o que posso dizer neste momento. Obrigada, Dérito. Sendo assim, numa situação destas, se algum dos meus clientes me colocasse esta questão direta e que teria que se arranjar uma solução, o que eu se calhar... atenção que a fiscalidade e a contabilidade não é uma ciência exata, portanto isto requer, como em muitas outras coisas, entendimentos, e os entendimentos de uns podem não ser o entendimento de outros. Eu neste caso o que eu se calhar sugeria era, se efetivamente a atividade é exercida por um profissional com competências para tal e inserida numa empresa ou num espaço que se adeque, portanto, se é uma clínica de fisioterapia, se calhar aí não há ninguém que vá colocar em causa essa questão. Se for um ginásio, se calhar já é um bocadinho dúbio e poderá colocar, portanto, se calhar a prudência diria que até estar esclarecido em termos legais, que se calhar era preferível tratá-lo fiscalmente como uma atividade desportiva e se calhar não como uma atividade terapêutica. Isto seria o meu entendimento. Porquê? Porque se não prejudicarmos o Estado, ninguém nos chateia. Se colocarmos essa questão e o Estado ficar de alguma forma, já temos prejudicado, que é o caso, já temos que ter do outro lado, portanto, um entendimento a nosso favorável e que às vezes é mais complexo. Portanto, se calhar a prudência nestes casos diria para dividir não só pela atividade em si, mas também pelo espaço em que onde estaria envolvida essa atividade em particular. Está bem? Obrigada, Miguel e Adérito. Não sei se há mais alguma questão sobre isto em particular, sobre este assunto. Se não existir, e também para cumprir o tempo aqui da primeira palestra, eu iria avançar para uma parte que eu também acho que é muito importante, que é esta questão, ou seja, todos nós nos preocupamos quando temos um projeto pessoal, queremos pô-lo em prática, seja em formato unipessoal ou empresa, mas depois preocupamos-nos com esta questão das fontes de financiamento e eu sei que a Miguel neste momento tem estado muito atenta a estas candidaturas e portanto eu iria perguntar à Miguel que candidaturas existem, que ela tenha conhecimento, obviamente, e que nós possamos aproveitar nos próximos meses. Bom, neste momento é muito difícil dar-vos uma resposta assim direta. Estão a sair, todas as semanas saem linhas novas e portanto o que está neste momento não é de certeza o que vai estar quando vocês estiverem a iniciar o vosso percurso profissional. Portanto, as fontes de financiamento poderão sempre ser as bancárias normais, sendo que volta e meia aparece uma linha específica para empreendedorismo, que poderão ter a sorte ou não de conseguir encontrar na altura. Por exemplo, neste momento que acabou em setembro, estamos à espera que abra a nova fase. Possivelmente vocês já ouviram falar, até porque isto veio um bocadinho no âmbito Covid-19, do mais coeso urbano, que era um apoio não só à contratação de profissionais, como à criação do próprio emprego. Portanto, que estaria... Que numa linha bastante interessante e de apoio durante 3 anos, durante 36 meses, relativamente ao salário do profissional em causa.
mas que a primeira fase já foi até setembro e que foi prevista uma segunda fase em novembro, mas só irá abrir se houver verba para tal. Já ouvi falar no Mais Coeso 2, vamos acreditar que sim. Mas pronto, mas portanto estas linhas estão sempre a sair com apoios da União Europeia ou apoios nacionais. Portanto, eu acho que se calhar quando estiverem isto tem a ver com apoios do IFP também, com apoios relacionados com o IAPMEI, sendo que isto está sempre, portanto, isto está sempre a mudar. E as regras que saem na linha que saiu agora em setembro não significa que sejam as mesmas que vão sair em novembro. Portanto, é importante na altura de fazerem uma pesquisa um bocadinho daquilo que existe, que não existe, para poderem ver se tem algum tipo de interesse, porque todas estas linhas, como é óbvio, têm a contrapartida, não é? Portanto, de serem obrigados a ter algumas particularidades e manterem algumas questões ao longo do apoio. Mas acho que sim, que é uma área que vocês devem, na criação da própria empresa, ou de ter em consideração que poderá haver algumas situações específicas que podem ter interesse. E os apoios podem ser diversas, portanto, ou com participação para o salário, com participação para os investimentos que possam ter que fazer em termos de material, de reduções ou isenções na segurança social, portanto, etc. Acho que agora a longo prazo, portanto, vocês estarão aptos, se correr bem, no final do ano letivo, se não estou em erro, é isso? Portanto, o que está agora não é o que vai estar, até porque isto são linhas que saem normalmente no espaço de um mês, entre abertura de concursos, candidaturas e etc. Portanto, acho que vocês aqui têm que ter noção é que normalmente há, umas melhores, outras piores, é quando estiverem na situação de tentar pesquisar ou falar com... Há gabinetes específicos nesta área. É uma área relativamente nova para mim também, que só agora é que estou um bocadinho a debruçar-me sobre este assunto, porque é muito abrangente e está sempre, portanto... Mas acho que devem sim, não devem fazer nada sem ver se na altura há ou não alguma coisa que vos possa ter algum tipo de interesse, está bem? Depois destes apoios em termos de criação de empresa, há uns que vão se mantendo, que, portanto, e que sim, que têm que se calhar numa primeira fase até são os mais importantes, será o chamado estágio profissional, que já existe há vários anos, vai sofrendo algumas alterações no período de tempo, no apoio que têm, mas que portanto, o principal continua, que se pretende com dotar o profissional de experiência em conceito prático, de laboral, numa empresa e em que já recebe, e não é propriamente o estágio curricular, e que a empresa também tem alguns benefícios em ter. E que eu acho que vocês devem aproveitar, porque mesmo que não consigam depois ficar onde fazem o estágio profissional, dá-vos experiência importante depois para avançar, quer a nível como trabalhadores dependentes, como depois até como trabalhadores independentes. Estes estágios, portanto, pressupõem que efetivamente vocês são recém-formados, no vosso caso licenciados, e que portanto, vocês sendo licenciados têm uma qualificação nível 6, em que a bolsa de formação é relacionada com a formação que têm, portanto, e como é o que é isto do estágio profissional, portanto, não é mais do que a empresa candidata-se no IFP
para durante 9 meses ter um estagiário nas suas instalações, portanto, a aprender um bocadinho mais sobre a aplicação prática da formação que tiveram. Isto normalmente é de 9 meses, pode ir até 12 em situações particulares. Por exemplo, se o candidato, ou seja, no vosso caso, tiver alguma das situações que eles chamam de vulneráveis, portanto, ou socialmente mais desfavorecidas, como por exemplo tiver algum tipo de deficiência, se for uma família monoparental, se o companheiro, o cônjuge, etc., também estiver desempregada, se forem vítimas de violência doméstica, refugiados, ex-reclusos, toxicodependentes em recuperação, sem abrigos, cuidador informal. Pronto, há algumas situações em que todos estes tipos de apoios, e na maior parte são transversal em todas as situações, portanto têm um acréscimo dos benefícios. Neste caso passaria de 9 para 12 meses. E o que é que o candidato portanto, tem direito? No fundo, é uma bolsa de formação, que no vosso caso seria 1,8 IAS. O IAS é um valor de referência a nível nacional para várias situações. Em 2020 o valor é de 438,81. E portanto o nível 6, que neste caso penso que estariam todos abrangidos, então o valor da bolsa seriam de 789,86. Portanto, a entidade que vos empregaria como estagiários pagaria-vos esse valor e depois é ressarcida pelo IFP. Tem direito ao subsídio de alimentação como qualquer outro trabalhador da entidade e pelo valor que a entidade pague ao restante. Portanto, teriam seguro de acidentes de trabalho. Portanto, no fundo, teriam todos os direitos que qualquer trabalhador tem, sendo que a entidade tem o apoio do IFP e, portanto, deixa-vos aqui, dá-vos aqui um tempo para poderem usufruir da vida prática e da vida profissional, e para vos dar também um bocadinho, para vos alargar um bocadinho os horizontes de como é que funciona a atividade na prática. O estágio é único, portanto, a não ser que depois façam algum tipo de formação extra que por exemplo, se fizerem, podem fazer um estágio agora para a licenciatura, se mais tarde fizerem um mestrado, poderão fazer outro de mestrado, se as coisas não alterarem entretanto, mas é uma situação que as empresas normalmente procuram, até porque têm vantagens sobre isso, e se a entidade onde fizerem o estágio tiver oportunidade para isso, e se vocês também provarem aquilo que valem, poderão ter a oportunidade de ficar, como tenho conhecimento de várias situações em que depois do estágio ficam portanto, nas entidades que fazem. Também é uma situação que podem aproveitar para começar. Alguma questão nesta? Sim, eu tenho aqui algumas questões. Tu consegues avançar? Quais são os critérios de elegibilidade dos candidatos a um estágio profissional? Ou seja, vamos supor, a Diana quer candidatar-se, o que é que ela tem que ter e que cumprir? Consegues avançar com algum critério? Consigo. Vocês, sendo recém-formados, eu pressuponho que não estejam a trabalhar. Se estiverem, poderão ter que estar inscritos no IFP. Estando inscritos no IFP, portanto, como desempregados ou como recém-licenciados, e tendo acabado a formação que vos dá, portanto, que é suposta para o estágio, no vosso caso, neste momento, a licenciatura em fisioterapia, portanto, têm que estar inscritos no IFP para o processo poder fazer. Portanto, é a entidade contratante que faz o processo, o candidato só tem que estar inscrito no IFP
e não ter descontos por outro lado, portanto não pode estar a trabalhar noutro lado. Não tem que ser primeiro emprego. Não tem que ser primeiro emprego. Pode ter estado a trabalhar antes de fazer a formação, ok? Uhum. Pode até ter tido outro tipo de estágio qualquer noutra área, por exemplo, com um 12º ano ou com um bacharelato. O que interessa agora é que efetivamente esteja inscrito no IFP e que tenha acabado a formação nova, que tenha aumentado portanto, o nível de formação, neste caso, como digo, para o nível 6 de licenciatura, para poder fazer o estágio nesta área. Não sei se querem tirar alguma questão. Sim, Inês, diga. Nós, quando acabamos a licenciatura, temos que nos ir inscrever ao IFP para poder concorrer a essas bolsas ou somos inscritos automaticamente? Não, tem que se inscrever. Porque é assim, no IFP há 2 tipos de inscrição. Há aquele desempregado que ficou desempregado e que tem direito ao subsídio de desemprego, e que também pode estar, portanto, enquadrável em alguns apoios que existem à contratação. E aí faz a inscrição portanto, recebe o subsídio de desemprego. E depois já há aquela inscrição no IFP que é a procura ativa de emprego, ou seja, quando se acaba uma formação, diga. Não, sim, peço desculpa. Quando se acaba a formação, ou efetivamente já se tem em vista algum tipo de colocação, e aí ok, não é preciso fazer nada. Agora, se temos uma oportunidade de fazer um estágio profissional, que até conhecemos a entidade contratante e que é necessário e que há a possibilidade de o fazer, temos sempre que fazer a inscrição no IFP. Até porque a entidade contratante, quando faz a inscrição para esta candidatura, quando faz a candidatura para este apoio, pode não ter ainda o candidato. Portanto, pode fazer uma candidatura sem nome e que o próprio IFP depois dê essa possibilidade ou proponha o candidato para esse apoio. E aí é importante sim estar inscrito no IFP, não só para estes apoios, até para para a procura ativa daquilo que possa aparecer. Certo, obrigada. Não sei se mais alguém quer tirar alguma dúvida ou fazer alguma questão sobre isto. Eu tenho uma questão. Uma vez temos vários colegas licenciados, referiu sempre que os apoios seriam na mudança de formação, por exemplo, para um mestrado. Mas, portanto, de licenciatura para licenciatura, o que me foi dito no IFP é que não dava. Inclusivamente não me deixaram fazer inscrição. Disseram, não, você está a estudar, não pode fazer inscrição. E eu disse, eu estou a estudar, mas não quer dizer que não queira trabalhar e que não queira fazer uma procura de trabalho. Mas ainda assim dificultaram a inscrição e uma funcionária inscreveu, depois aquilo foi para trás, depois a outra disse que não, depois começou a falar uma mal da outra e não sei o quê. Pronto, foi para ali uma confusão, eu deixei aquilo estar. Proponho fazer a inscrição pela plataforma online. Pois sim, seria uma boa solução. Até porque pode trazer, vamos supor que eu tenho uma inscrição e que não tenho propostas de trabalho. Ao fim de um determinado tempo tenho apoios para a criação do próprio emprego. Mas o que eu senti foi que, de certa maneira, foi negado. Ou seja, uma pessoa fica aqui numa situação um bocado cinzenta. A licenciaturas não dá o apoio para o estágio profissional. Sim, não. Portanto, o estágio pressupõe um aumento da qualificação. No seu caso, pelo que eu percebi, já tinha uma licenciatura possivelmente em desporto e agora está a fazer em fisioterapia, não é? Exato. Portanto, no seu caso não há um aumento de qualificação, há uma mudança de área de atuação. Nesse caso o estágio não funciona, mas o facto de estar inscrito no IFP não significa que não fique elegível para outro tipo de apoios. Portanto, eu nunca fiz estágio. Agora, que eu tenha conhecimento, não sei porque é que não aceitaram a candidatura. Aliás, você pode estar a trabalhar e estar inscrito no IFP, porque pode querer mudar de emprego e procurar uma opção melhor. Portanto, eu acho que a inscrição no IFP não está
daquilo que eu conheço. Mas isto, por isso é que eu digo, se calhar faça online, porque assim não há quem lhe impeça a inscrição. Mas para o estágio não está, isso garantidamente. Ok, obrigado. Não sei se querem colocar mais alguma questão sobre isto. Eu tenho aqui algumas questões, Miguel, que eu penso que também serão úteis para os estudantes. Esta bolsa no estágio profissional, ela é isenta de descontos, certo? Ou não? Certo. Ou seja, este valor que tu disseste há pouco é o valor limpo que o estagiário recebe. Certo não, peço desculpa. Tem segurança social. Tu consegues dizer mais ou menos, ou seja, tu falaste num valor de 700 e qualquer coisa? 789,86. Ok. Ao nível 6, sim. Certo. A segurança social do trabalhador, independentemente de ser estagiário ou não, independentemente do valor que se recebe, é 11%. Está bem? Portanto, a este valor terão todos os meses o desconto de 11%, pago, que é descontado no salário, e depois terão a acrescer a este valor o subsídio de alimentação, que pode depender de entidade para entidade. O que a lei diz é que tem que ser igual às restantes trabalhadores. Portanto, se a entidade paga 5 euros aos outros trabalhadores, ao estagiário também tem que pagar 5 euros por dia. Certo. O número de horas semanais são 35 ou 40? 40. 40, ok. E a última questão que eu tinha para colocar é se o estagiário tem ajudas de deslocação. Ajudas de deslocação. No caso de situações socialmente vulneráveis, foram aquelas situações que eu falei há pouco, a entidade tem duas opções. Ou assegura o transporte, portanto vai buscar e vai levar o estagiário à residência, ou então pode pagar um subsídio de transporte que equivale mais ou menos a 10% do IAS. Portanto, o IAS eram 438,81, portanto, um subsídio de transporte na casa dos 43,88. Mas só, volto a referir, nos casos de vulnerabilidade, portanto, aquelas situações que falei há pouco, deficiência, família monoparental, o companheiro desempregado, vítima de violência doméstica, refugiados, ex-reclusos ou em liberdade condicional, toxicodependentes em recuperação, sem-abrigos, ou cuidadores informais inscritos como tais e a fazê-lo como tal. Obrigada. Bem, e como estaria prevista que esta primeira sessão durasse até às 10h30, temos aqui ainda uns minutos para vocês colocarem outras questões, observações, curiosidades que vocês tenham neste âmbito, não é? Da fiscalidade, da contabilidade, oportunidades de primeiro emprego. Alguma questão que vocês queiram colocar? Eu tenho uma questão. Nós, a trabalhar por conta própria, sem a criação da empresa, podemos arrendar um espaço para abrir um consultório? Ou é necessário, não é necessário ter empresa? Não é necessário ter empresa. O que pode acontecer é já não compensar ser em regime de simplificado, em termos de fiscais, e poderá compensar ser em contabilidade organizada. Mas isso, como eu disse, é uma questão casuística e depende dos valores que se fatura, dos valores dos custos, depende de várias situações. Ok, obrigada. Olha, a minha questão vai aqui um bocadinho também no sentido do que a Inês perguntou, que é para abrir o espaço, se calhar não é muito a sua área, mas em termos legais, é necessário depois um fisioterapeuta estar à frente, como o diretor técnico a nível do desporto, ou, por exemplo, eu tive-me a informar acerca das situações, por exemplo, abrir um estúdio de desporto e o estúdio de desporto acabava por cair na mesma lei dos ginásios, o que tornava muito complexo a nível de instalações. A minha questão é se dentro desta área cai também nessa situação ou não.
E aqui peço desculpa por eu não estar dentro da lei da parte da fisioterapia, estou muito bem do desporto, da fisioterapia não tenho a certeza. Mas eu essa se calhar vou passar também aí ao colega Adérito Seixas, porque se calhar consegue responder a isso melhor do que eu. Isto depende da profissão e depende da regulamentação da mesma. Eu, por exemplo, para ter um escritório de contabilidade, ou melhor, não é um escritório, eu para ter uma empresa de contabilidade tenho que estar inscrita na ordem e ter um responsável técnico para o mesmo. E para poder, e é uma entidade, é uma profissão regulada. Se quer que lhe diga, essa parte vai, por exemplo, se eu quiser praticar desporto dentro de uma sala, de uma simples sala, eu não posso. Se eu quiser fazer o desporto ao ar livre com a pessoa, já posso. Portanto, na fisioterapia, se eu for à casa da pessoa, não me obrigam a nada. Se eu quiser trazer a pessoa a uma sala, a um espaço pequenino, a que é que eu sou obrigado? Quer dizer, basicamente acaba por ficar aqui a questão. Vou só acrescentar algumas coisas dentro daquilo que vou conhecendo. Só existe legislação específica para as clínicas de medicina física e reabilitação. Não existe legislação específica para os gabinetes, para as unidades de fisioterapia a nível privado. Os fisioterapeutas precisam de se registar ou registrar o espaço na entidade reguladora de saúde. Aliás, têm que estar registados na entidade reguladora de saúde, quer seja um espaço, um gabinete de fisioterapia, quer seja para fazer domicílios, Bruno. Portanto, existem regras que o Bruno deve seguir, o Bruno e qualquer fisioterapeuta devem seguir. Agora, não existe regulamentação específica para os gabinetes de fisioterapia, não está aprovada, não existe. A Associação propôs há uns anos, fez uma proposta de regulamentação que depois não avançou, portanto, neste momento não existe regulação específica. O espaço vai ter que obedecer determinadas regras impostas a nível da Câmara. São coisas, não está legislado, mas existem depois algumas recomendações que serão necessárias seguir, mas acima de tudo, terá sempre que estar registado na entidade da saúde como um prestador espaço de serviço privado de unidade de fisioterapia para prestar serviço, mas seja num espaço, seja em domicílio. As regras aplicam-se da mesma forma. Mas, de qualquer maneira, os sócios estudantes da associação, nós temos um apoio jurídico que damos, e são questões que podem sempre colocar à associação, que depois responderá de acordo com aquilo que for a nossa capacidade, não é? Mas que é o tipo de questão que nós respondemos muitas vezes aos nossos sócios. O que é necessário para abrir um gabinete de fisioterapia? Quanto é que, por exemplo, na área de desporto é necessário um alvará? Eu penso que na área da fisioterapia não será bem nesse sentido, nem uma inspeção, se calhar, ou seja, desde que aquilo obedeça com as normas da sinalética, etc., e de uma casa normal de prestação de serviços, penso que estará enquadrado, então, pelo que o Adérito também está a dizer. Há questões, como começou a dizer, não existe legislação específica, pois há questões que vão ser precisas. Vai ser preciso uma inspeção para verificar uma série de questões relativamente à segurança mínima e características do espaço, mas de qualquer maneira não existe regulamentação específica. Era isso que estava a responder a Miguel Pintado relativamente a esta questão. Não existe uma regulamentação específica para os gabinetes de fisioterapia. Ou seja, não vem ninguém fazer uma vistoria, etc. Vai ser feita, mas lá está, não é no mesmo âmbito de uma clínica. Portanto, as coisas são diferentes, são bastante diferentes. Portanto, basicamente, o fisioterapeuta pode ser o responsável pelo seu espaço. Uma das coisas que estava a perguntar, não é preciso haver um médico à frente. Os gabinetes de fisioterapia já podem ser registados na entidade reguladora de saúde como tal. Não pode estar outra pessoa. Não, tem que ser um fisioterapeuta o responsável técnico, sim, do espaço. Ok, obrigado. Obrigado. O Adérito inicialmente estava só como inscrito na palestra, mas entretanto, olha, não sei se há mais alguma questão que vocês queiram colocar antes de encerrarmos e de agradecermos aqui à Maria Miguel e ao Adérito. Não?
Então, não havendo mais questões, e eu acho que vou falar em nome de todos, agradecer pessoalmente a disponibilidade à Maria Miguel para estar aqui hoje e a disponibilidade de preparar estes conteúdos anteriores à conferência, agradecer a participação do Adérito no esclarecimento destas questões e, obviamente, não sei se há aqui alguém no chat a colocar alguma questão, deixa-me só verificar, não? Ok, e agradecer a todos a presença. Vamos agora terminar esta primeira palestra. O segundo palestrante só tem a oportunidade de estar connosco mais perto das 11, por isso fazemos agora aqui uma interrupção de cerca de 20 e poucos minutos e pronto, e terminamos esta primeira palestra. Miguel, obrigado. Adérito, obrigado, está bem? Então, vá, continuação de uma boa semana, está bem? Obrigado e boa sorte nesta vossa nova etapa para todos. Até já. Até já. Eu vou manter a ligação, está bem? Para vocês poderem depois entrar.